Jeremias, capítulo 2, verso de número 13. Diz assim, olha. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Porque o meu povo cometeu dois males, em algumas versões diz crimes. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Uma das questões de Deus com o povo de Israel era a questão da idolatria. Deus pegava pesado com o povo em relação a essa temática, idolatria. Toda vez que Israel se aproximava de algum outro povo, quando ele estava peregrinando, por exemplo, pelo deserto, havia sempre um alerta de Deus em relação a isso. Não se envolva com outros deuses. O primeiro mandamento é esse: não terás outros deuses além de mim. Você não vai fazer imagem de escultura, você não vai se dobrar diante de nada, você vai ter um Deus. Eu sou o único Deus. E você vai me amar com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Eu sou o teu único Deus. Ele é um Deus de exclusividade. Só que com frequência a gente assiste essa cena de Israel se dobrando diante de outros deuses. Com frequência Israel se envolvia com algum outro povo e pegava o Deus daqueles povos e começava a sacrificar para esses deuses, fazia poste ídolos em cima de suas montanhas e cometiam esse mal. E hoje, gente, não é diferente. Hoje o desafio continua sendo o mesmo. Hoje nós temos o mesmo desafio, esse desafio chamado idolatria. Talvez o que mudou foi o nome dos deuses. Nós não adoramos os deuses como Israel adorou. Mas esses deuses, que na verdade são demônios aqui da época de Israel, eles só mudaram de nome para um outro nome que cativa a gente melhor. E como é que se dá esse processo da idolatria? Olha só o que Deus está dizendo aqui nesse texto. Olha que interessante. Ele diz assim, olha. Porque o meu povo cometeu dois males, dois crimes. Primeiro, eles abandonaram a mim. Segundo, eles cavaram cisternas rachadas. Então, olha o processo que Deus apresenta. Primeiro, eles abandonaram a mim a fonte de água viva. Segundo, eles então produzem, cavam cisternas para eles. E essas cisternas são rachadas. Na Bíblia, gente, você vai encontrar dois conceitos de pecado. Primeiro, você tem o pecado no singular, o pecado. E depois você vai ver pecados no plural. Pecados no plural são os comportamentos, falas, pensamentos pecaminosos. Então você vai ver o adultério, você vai ver a mentira, você vai ver o roubo, você vai ver a violência. Então isso são os pecados. Agora você vai ver esse termo chamado o pecado. O que é o pecado? Então se a gente pudesse usar a figura de uma árvore, pecados são os frutos. É aquilo que é visível, que você está vendo ali. É o resultado do quê? Da raiz. Daquilo que não dá para ver, aquilo que está lá embaixo da terra. O que seria a raiz? O pecado. Então, o pecado no singular é aquilo que gera os pecados. O que Deus está dizendo nesse texto é sobre esses dois termos. Primeiro ele está dizendo, meu povo cometeu o pecado. E por ter cometido o pecado,
eles então caíram nos pecados. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas vezes, como cristãos, nós queremos vencer os pecados. Só que nós estamos lutando de forma errada. Por quê? Porque nós estamos tentando tirar os pecados e a gente não trata o pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, seria mais ou menos assim. Você fala, não gosto dessa macieira, não aguento mais essas maçãs aqui no meu quintal. Aí você vai lá e arranca todas as maçãs. Pronto, resolvi. Resolveu? O que acontece depois de um mês? Está tudo lá. Lembra aquele último evento? Você decidiu, não vou mais fazer isso aqui, nunca mais. Você veio para frente, chorou, encheu de ranho aqui assim. Foi terrível. O que aconteceu depois de um mês? Nunca mais. Não, chegando lá, eu não me envolvo mais com esse tipo de coisa. Nunca mais. Passou um mês, você recebeu a mensagem, oi sumida. Você fala, meu Deus, respondo. Veio até com um emoji aqui. Por quê? Porque você está tentando tratar os pecados, sem tratar o pecado. Cara, nesse final de semana nós queremos ir na raiz. Nós queremos pedir, Senhor, vem e arranca esse mal pela raiz. Nós queremos ir no coração. É por isso que o que Deus mira o tempo todo é o coração, dizendo, eu quero trocar o seu coração, não simplesmente o seu comportamento. Por quê? Porque Deus não está querendo adestrar a gente. Gente, ser cristão não é como pegar um cachorrinho e fazer ele aprender a andar com as duas patinhas, assim, ó. Você pode fazer um cachorrinho andar com as duas patinhas, cumprimentar, você pode fazer até ele falar, ele vai ser gente? Não. Ele só vai ser um cachorrinho treinado. Muitas vezes a gente está transformando isso daqui num local de adestramento. Aonde a gente ensina as pessoas, crente fala assim, crente se veste assim, crente canta assim. Mas na verdade é só uma velha criatura adestrada. Então o que Deus quer fazer não é mudar o nosso comportamento, Ele quer mudar a nossa natureza. Quem está entendendo? Ele quer te dar uma nova mente. É uma nova natureza que a gente quer. Então, se pecados são essas coisas que a gente está falando, o que é o pecado? E nesse texto, ele ilustra o pecado, a raiz dessa forma. Porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim a fonte de água viva. Gente, o que é o pecado? Grava isso no seu coração ou escreve aí no seu bloquinho. O pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Não confiar em Deus acima de todas as coisas. Não estar satisfeito em Deus acima de todas as coisas. Ele está dizendo, onde que tudo começa, gente? Tudo começa em vocês abandonando a mim, a fonte de água viva. Tudo começa em você parando de beber de mim. Só que, quando você para de beber de mim, não tem o que fazer. Você continua com sede. Eu criei em vocês um mecanismo onde vocês têm sede o tempo todo. Ou seja, se você não beber de mim, você produz um Deus. Porque tem algo em nós de fábrica. Nós somos adoradores. Então, se você não adorar Ele, você vai produzir alguma coisa para você adorar. Você vai produzir algo para você. Então, o que ele está falando? Vocês abandonaram a fonte de água viva. E por ter abandonado, vocês foram cavar cisternas para vocês. Só que as cisternas que vocês cavam são rachadas. Ou seja, era água com barro. Gente, nós abandonamos a fonte de água viva e estamos bebendo água com barro que vai nos matar.